Muito bem-vindo ao podcast A Voz da Frelimo, espaço onde abrimos a janela para o debate de ideias relativamente a diversas matérias, do turismo, habitação, do comércio e indústria, de diversos temas com diversos convidados, e hoje não fugimos à regra, trazemos José Mendes, ele que é presidente da Associação Geológica Mineira de Moçambique, tem sido das pessoas que de forma apaixonada no debate sobre matérias relacionadas à exploração dos recursos de que o país dispõe, coloca as suas ideias e quase que de forma frontal. E é com esta frontalidade que nós queremos hoje perceber algumas questões, algumas inclusive que são colocadas pelo candidato. Recentemente esteve em Vilanculo, onde abordou a questão da Sasol, de que também conhece muito bem e tem falado, mas queria começar precisamente pelo manifesto. José, onde a Frelimo diz que vai dar prioridade à industrialização deste país no desenvolvimento de uma indústria petroquímica. Parece que vamos atrasados e temos estado a perder muito dinheiro no que diz respeito a essa questão. Bom, obrigado, Galiza, por me convidar e ter a oportunidade de trocar ideias com relação a este assunto. É um facto que esse pode ser um dos caminhos para a industrialização. E se nós formos olhar para a lei de petróleos e para o Gas Master Plan, o conceito já está lá definido. Portanto, na lei de petróleos está definido que 25% do gás é para ser alocado à indústria local. Portanto, isso é de lei. E o Gas Master Plan, portanto, prelude que devem ser desenvolvidas uma série de indústrias associadas, portanto, à alocação destes recursos. Então, para a materialização disso, é unicamente necessário que sejam colocados, portanto, os 25% do gás. Nós vamos olhar agora para o que é que está a contar no Coral Sul. Temos 3,4 milhões de toneladas produzidas todos os anos, já produzimos neste momento cerca de 5,7, nem 1 gigajoule de gás foi alocado, portanto, à indústria local. Portanto, que é um paradoxo, tendo em conta que a lei já aí está. Exatamente. Mas temos capacidade, neste momento, de absorver. A questão que se coloca é essa. A indústria local já está preparada para este efeito? A capacidade cria-se, né? E se ela não existe, portanto, planeia-se com esse intuito. Neste momento, portanto, o Governo tem a prerrogativa de, ao levar o gás, portanto, ao levar, portanto, em espécie, os 25%. O que é que está a acontecer com os 25%, portanto, do gás que é suposto ser alocado ao mercado? O Governo está a vendê-lo, com esse dinheiro está a pensar em industrialização, ou por simplesmente o Governo alocou esse dinheiro para as multinacionais e está a ser vendido, portanto, ao mesmo preço que o restante do gás e não há ganhos adicionais. Portanto, se não há capacidade... Mas o melhor passo é este da industrialização, que cria valor. Exatamente, portanto, colocando o gás aqui, portanto, criam-se as indústrias, portanto, a petroquímica, como o Galiza disse, repare, nós estamos a explorar gás em Pande e Temane há cerca de 20 anos. Só agora é que vamos começar a produzir LPG, que é o gás doméstico. Portanto, precisamos de 20 anos para começar essa produção, depois de muitas produções de todas as vertentes. Portanto, se nós começarmos a olhar para a frente e dissermos que vamos alocar e vamos realmente começar a produzir, portanto, uma indústria transformadora, petroquímica, como o Galiza muito bem disse, fertilizantes, GTL, gasolina, há muitas propostas, energia. A energia já vai, agora com a Globelec e o investimento junto da EDM. Temos mais uma central, sim. Mas, portanto, Moçambique pode se transformar num grande polo energético, portanto, a partir desse... E há muitas iniciativas, pelo menos eu faço parte do grupo do setor privado e tenho ouvido muitas vezes, portanto, diversas entidades a queixarem-se da falta de alocação de gás. Portanto, a gente vai na GA hoje à procura de gás para projetos domésticos, não temos. Portanto, uma das coisas que nós temos visto acontecer muitas vezes aqui é o próprio regulador a dizer que, pronto, também parte desse gás não está a ser alocado porque não há capacidade local. Portanto, é preciso que quem tem a responsabilidade de fazer esta agregação do gás seja capaz de vir com estas iniciativas e dizer que, olha, temos tantos gigajoules de gás, portanto, estamos a fazer a chamada de projetos.
Repare que a Matola Gas Company, portanto, Pois, que é queria precisamente entrar por aí. a que tem o pipeline e está a comerciar muito gás, vai montar uma unidade para receber LNG. Exato. E o gás vem da Nigéria. Portanto, e nós estamos a vender, portanto, o nosso gás doméstico para no Rovuma para TPC a BP. muito Já. grande para Portanto, Daniel Chapo e o seu é governo. preciso que haja, Sim. se não há capacidade, que haja uma estratégia para criar essa capacidade, para que daqui a 5 anos a gente não esteja neste mesmo nível de conversa, né? Possamos pegar nesses recursos e aplicá-los para um propósito Um claro. dos maiores problemas que se coloca nesta indústria é precisamente a questão da fiscalização das atividades que são desenvolvidas, não é? Durante algum tempo debatemos isto, temos estado, como sociedade, há pouco debate, há pouca fiscalização e o José sabe muito bem o que é que acontece nos outros países em relação a esta matéria, nomeadamente o envolvimento do Parlamento, das ONGs, vocês próprios como Associação Geológica Mineira. O que é que deverá ser feito para cercear ao máximo e sabermos o que é que está a acontecer? Desde a Autoridade Tributária, Ministério da Economia e Finanças, todos os atores terem o mesmo entendimento sobre aquilo que está a acontecer. Bom, eu aqui colocaria uma recomendação para o candidato. Né? Primeiro, mudar a mentalidade dos nossos gestores. Ou seja, o que nós temos é um ciclo onde os gestores destas entidades acham que ter informação é um privilégio que apenas deve servir a eles. Ou seja, são aversos à partilha de informação. Nós vamos olhar para o relatório da ITE, que é a Iniciativa de Transparência Administrativa, e vamos ver o que é que lá está escrito. São muitas as empresas que não fornecem informação. Porquê? Porque vem em cascata. Se a NH não quer fornecer informação, que é a empresa agregadora, por que os outros o farão? E o que é que acontece com a NH quando ela não fornece informação? Sim. Há algum procedimento dentro da estrutura que os force a partilhar essa informação? Não há. Então, enquanto não houver esta pré-disponibilidade das instituições para partilhar informação, nós vamos ficar aqui neste... Mas há a lei do direito à informação. Que não é respeitada. Que não é respeitada. Existe a lei, sim senhor. Agora é preciso fazer o enforcement disso. Né? É um aspecto cultural também. É preciso passar esta informação. E vou-lhe dar outro exemplo. Vou-lhe falar mesmo do Coral Sul. O Coral Sul, aliás, não o Coral Sul, o Coral Norte. Nós já sabemos que vai ser no Coral Norte, que é uma réplica do Coral Sul. Mas não foi aqui dentro de Moçambique que nós ouvimos essa informação. Sim. Essa informação veio de fora. Aliás, são várias informações, nomeadamente a própria venda dos ativos da Galp agora, e de outras, e que em bolsa vão se capitalizar. Exatamente. Então, não é que as instituições locais não tenham conhecimento disso. Pura e simplesmente existe uma aversão à partilha de informação. Aversão em difundir essa informação para haver mais intervenientes. E claramente, quer dizer, se a informação não é difundida, tudo dificulta esta questão dos checks and balances. Portanto, eu acho que isto é um aspecto crucial. É realmente importante que se mude a cultura, que a informação comece a ser partilhada, porque no final do dia é informação de domínio público, né? Porque as IOCs têm. Né? Se nós ouvimos é porque a Total tem, é porque a ExxonMobil dispõe dessa informação, é porque a Technip tem, e esses players acabam partilhando essa informação nos seus mercados. É a partir daí que a informação chega e quando nós começamos a pressionar as entidades locais é quando a informação nos Aliás, há uma é informação colocada. segundo a qual o Exim Bank dos Estados Unidos da América, ao injetar, na altura do presidente Donald Trump, cerca de 4 bilhões de dólares para estes projetos petrolíferos em Moçambique, geraria cerca de 16 mil empregos para os americanos. E o Manifesto da Frelimo coloca esta questão da preocupação em relação às gerações vindouras versus exploração dos recursos. E coloca-se a questão do emprego. Naquilo que está a acontecer em Palma, em Cabo Delgado e nos outros locais, e aqui em Açoro, onde não temos estes empregos a serem criados, falta de informação, domínio desta informação toda pelos dirigentes, o que fazer? O que é que o candidato e o seu governo deverão fazer para que estas informações, tal como disse, saiam e daí saiam matrizes, documentos, etc. O que é que se faz? Porque parece-me que estamos todos dispersos. Pronto. É preciso que, acima de tudo, tanto os que fizerem parte da equipe dele, né? E estou a falar da cascata toda, portanto, desde os ministros, os diretores nacionais, percebam que quem gera dinheiro para o Estado é o setor privado. E que o governo está ali para criar políticas capazes de criar oportunidades para que o setor privado crie essas oportunidades de trabalho e crie emprego. Ora, sem partilha de informação, muito dificilmente será possível alcançar tanto grandes metas em termos de
resultados operacionais. Porque informação é que é poder. Pois. É sendo detentor de informação que as empresas se organizam para poder estar preparadas para colher dividendos e se prepararem para as oportunidades existentes. Enquanto nós tivermos uma cultura de que não nos apropriamos e exatamente não difundimos a informação, vai ser muito difícil atingir esses objetivos, porque as oportunidades existem, não são difundidas e chegam ao nosso conhecimento quando é a hora de materializar essas oportunidades. Pois. Naturalmente não tivemos tempo para nos preparar. Pois. E existem exemplos, vamos pegar por exemplo na Mosal. A Mosal é um dos grandes exemplos de sucesso, apesar de em termos fiscais, ser questionável. Mas veja só o impacto que a Mosal teve onde está inserido. Pois. E se nós formos olhar para ver quem esteve envolvido na construção do próprio processo da Mosal, a Mosal tinha um gestor de projeto, mas em redor dela criou, portanto, uma cadeia de valor impressionante, envolveu todo mundo. A gente hoje vai à Mosal e vê quem são as empresas que estão lá a prestar serviços. São empresas moçambicanas. Então é favorável que modelos daquela natureza, nomeadamente, por exemplo, em Moma, junto da Kenmar, em Balama, onde a Tesla vai retirar o grafite, em Chibouto, onde temos as areias pesadas e agora um pouco por Inhambane, tenhamos modelos de integração de indústrias desta natureza. Exatamente, portanto, esse seria o caminho. Portanto, temos aí um exemplo de sucesso. É uma multinacional, portanto é uma empresa que está a produzir e a colocar produto no estrangeiro. Podemos muito bem adotar esse modelo e acabarmos com essa narrativa de que não há condições colocadas aqui dentro em função disso das oportunidades. E a transformação e outra coisa, deixa-me só acabar, outra coisa que deve ser feita, por exemplo, é não motivar coisas como esta, o Coral Sul e o Coral Norte, porque aquilo de facto não cria postos de trabalho. Pois. Mas se nós tivermos uma unidade de liquefação em terra, portanto, para gerar a mesma quantidade de LNG, vamos ter muitas mais oportunidades. Aquele dinheiro vai ser investido aqui. Aquelas plataformas têm 150 milhões de dólares ano de manutenção. Aquele dinheiro não fica aqui. Não fica. Portanto, se nós tivermos investimentos dessa natureza em terra, naturalmente que a capacidade de desenvolvimento há de ser muito mais acentuada. Portanto, são estas nuances que devem ser percebidas. E quando vamos negociar estes elementos, não olharmos unicamente na perspectiva do operador. É preciso olhar para aquilo que são os interesses de Moçambique como nação. Né? Portanto, é verdade que há um interesse comercial por parte de quem vem cá fazer o investimento. Pesa sempre a questão. Aliás, é esta questão que eu lhe quero colocar. Precisamente, os países da região, o seu PIB tem estado a ser altamente apreciado. O Botsuana com o Zimbábue, a Zâmbia com o cobre, a Tanzânia com Tanzanite, ou, não sei se é esta designação, e vários outros produtos. A África do Sul com o ouro e não só. Mas Moçambique parece-me que há aqui alguma saída do garimpo ilegal e etc. Não há um peso significativo, salvo qualquer outra interpretação, no produto interno bruto da contribuição destes negócios que temos a miúdo. O que fazer? Bom, é verdade que esse contributo pode ser bem maior, mas para isso é preciso que muitas das coisas sejam dentro do circuito e é preciso que haja mais controle por parte das autoridades e é preciso que haja vontade política também. E eu digo isso porque vamos olhar para as areias pesadas. Nós temos cerca de 11 plantas de areias pesadas difundidas, dispersas pelo país. Só 3 dessas 11 é que têm plantas de separação magnética. E nas areias pesadas nós temos rútil, zircão, ilmenite, tantalite, granada, ouro, são vários produtos. Quando tu não tens uma planta de separação magnética, tu estás a entregar o produto como um concentrado, ao preço do produto mais baixo daquela amálgama de produtos que lá existe. Na vossa opinião, quanto é que o país perde assim por alto? Muito dinheiro. Bilhões. Mas muito dinheiro mesmo. E não é algo que não possa ser corrigido, é uma questão de enforcement. Né? E está aqui, o argumento qual é que é para este exemplo das areias pesadas? É que não temos energia com qualidade nesses lugares e em função disso não se exige por parte dos operadores. Nós estamos a falar de transição energética. Sim, sim. Temos lítio. Pois. Né? Temos spodumena na Zambésia. E temos o produto a sair assim também sem uma contribuição muito grande para o nosso PIB.
nesta fase de integração energética tem uma série de minerais estratégicos. Moçambique tem que definir também a sua política de minerais estratégicos. Tem que definir quais são os minerais que quer proteger. A gente sabe que a grafite é um elemento determinante para a produção de baterias. Aliás, e para a os grandes países fazem isso. A China, os Estados Unidos protegem. E já definiram. Nós continuamos a vender a grafite do mesmo modo que a gente vende o calcário. Portanto, não temos uma estratégia de proteção dos nossos recursos. É isto que é preciso definir. Portanto, quais são os minerais que Moçambique quer definir como estratégicos? E depois vamos escolher. Queremos as areias pesadas como estratégicos? Sim, vamos lá colocar. Queremos a grafite? Sim, vamos. Queremos o lítio? Sim. Queremos o cobre? Sim. Queremos o cobalto? E olhar para aquilo que o mundo está a fazer de modo geral. Portanto, nós não precisamos de inventar a roda. Portanto, nós precisamos é de colocar estratégias e, exatamente, e materializá-los. Nós estamos mesmo no final do nosso programa, não temos muito mais tempo. Recentemente vocês tiveram um posicionamento em relação ao que acontece em Tete, foi visível o aparecimento destas situações em relação a Jindal, com poeiras e não só. Este tipo de situações, como é que deve ser encarado? Vocês colocaram um posicionamento, de hora em diante para o futuro, as indústrias ainda vêm, de modo a que não chegue qualquer investidor e faça e desfaça como bem queira, sem tomar em consideração aquilo que é o bem-estar e a saúde da nossa população. Bom, acho que isso é crucial, é determinante, e isso é uma responsabilidade que recai diretamente para a inspeção, tanto do MIREM e para o Ministério da Terra e Ambiente. Tem a obrigatoriedade de proceder à gestão e ao acompanhamento do projeto de gestão ambiental. Portanto, nenhum desses projetos é aprovado se ele for um atentado à saúde pública. Se aqueles projetos foram aprovados é porque houve, dentro do plano ambiental que foi submetido na altura, estratégias de mitigação desses aspectos. Nós sabemos que julho, agosto e setembro, portanto, são períodos de muita ventania e pouca precipitação. E que o desmonte de carvão, portanto, numa mina a céu aberto, pelos métodos tradicionais, naturalmente vai ter uma série de partículas portanto, a dispersarem-se no ar. É uma questão de ter medidas de mitigação desses aspectos. Portanto, uma de ser constantemente, fazer menos desmontes naquela altura. Se queremos um determinado nível de produção, sabemos quais são os meses que a gente tem mais precipitação, fazemos mais produção nessa altura, e na altura que tivermos menos precipitação, então fazemos desmontes com jatos hidráulicos. Então, há uma série de estratégias de mitigação que podem ser adotadas. Portanto, colocar uma cortina verde em redor, portanto, do perímetro onde o carvão está a ser produzido. E essas coisas, não é o Zé Mendes que está a dizer ou inventar, estão lá nos relatórios, certamente, destas entidades que mereceram a aprovação. Mas não são a ser cumpridos. Então, é preciso que alguém faça o enforcement. Não estão a ser cumpridos? Porquê que não estão a ser cumpridos? E quem é que está lá para garantir que sejam cumpridos? Não temos que ficar à espera de ter a população, ou todos realmente verificamos que é um atentado à saúde pública, para começarmos a manifestarmos com relação a isso. Portanto, quem tem a responsabilidade de fazer a verificação desses, tem que fazer o enforcement. Muito bem. Portanto, que os outros estão aqui para... It's business, no final do dia. Eles estão aqui para ganhar dinheiro, né? Exato. Portanto, se a gente permitir que eles façam... Não podem ganhar à custa da saúde da população. Exatamente. Nós queríamos agradecer a presença de José Mendes, ele que é geólogo, é engenheiro civil e é presidente da Associação Geológica Mineira de Moçambique. Não temos muito tempo, mas este é um tema que dá pano para manga, como sei dizer. Encontraremos certamente outras ocasiões para falar, mas ficou essencial. E agradecido por isso, José, e ficam os recados para o candidato Daniel Chapo e a máquina que poderá vir a partir de janeiro de 2025. Quanto a si, caro amigo internauta, nosso muito obrigado pela sua audiência. Voltamos a encontrar em próxima ocasião. Muito obrigado.